Paz seja convosco, igreja. Amém. Eu agradeço a recepção, glorifico a Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui, poder glorificar e exaltar o nome do Senhor com os irmãos, Louvo a Deus por cada irmão que aqui está, pelos meus pais, minha esposa, por minha irmã que está aqui nesta noite, que venha muitas vezes estar com a gente aqui, e juntos somos mais fortes, irmãos? Glória a Deus. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, de versículo número 16. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Irmãos, aqui Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, onde diz que não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, diz o Senhor, E eu vou trazer aqui 4 motivos importantes para a igreja, a importância de nós estar dentro do objetivo de Deus e para não fugir do seu chamado, para não se esvair, não se afastar daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer para a sua vida. Por isso, eu gostaria de convidar os irmãos a estar atentos, nessa palavra que eu vejo, assim como a Amanda ministrou aqui, a importância, como ela diz no versículo da bem-aventurança, e você vai vendo que tudo vai se englobando, como um quebra-cabeça, vai se encaixando, e tem muito a ver com a palavra que vai ser ministrada, e a importância, irmão, de nós não fugirmos do chamado, vem falar dessa forma, porque muitas vezes na nossa vida, nós nos encontramos fragilizados, nos encontramos de uma forma fraco, e mesmo às vezes vindo na igreja, encontramos às vezes fechados, ouvindo a palavra, mas andando num outro curso, como o pastor ministra muito aqui, a igreja morna, a igreja fria, e a própria palavra lá em Apocalipse, capítulo 3, vem mostrando, que nós estamos vivendo esse tempo de uma igreja morna, porém onde nós não devemos aceitar essa situação, e devemos ir na contramão daquilo que tenta levar nós para baixo, então vamos prosseguir para o alvo, que antes de nascermos, Deus, Ele já tinha um plano, Ele já tinha um propósito para a minha e para a sua vida. Por isso, para nossas vidas, Ele quer que sejamos úteis em seu propósito. E quais os propósitos de Deus para a nossa vida? Primeiramente, um desejo do coração de Deus é que nós alcancemos o seu objetivo, que é a salvação. Não é assim? E Ele não rejeita ninguém, Deus não rejeita. Nós que temos as nossas atitudes ou convicções, e tomamos rumos que destinam o caminho que nós vamos seguir. Mas cabe a nós termos a reflexão necessária de tudo o que vamos fazer para que não tomemos decisões erradas. Mas nós sabemos a decisão certa? Sim. Quando e como? Quando nos atentamos para aquilo que é verdadeiro, porque Deus já colocou, é como colocar um chip na nossa vida, um chip que vai esclarecer tudo, e Ele colocou algo, o que? O Espírito Santo. Ele colocou o Espírito Santo em nós a partir do momento em que decidimos optar, quando decidimos ter a decisão de escolher como
o nosso Salvador, como o nosso caminho a ser seguido. E quando nós tomamos essa decisão, nós temos algo que vai direcionar a nossa vida a entender tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Só que muitas vezes não tomamos as decisões corretas, coerentes, porque somos teimosos, porque muitas vezes deixamos de fazer aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos. A forma que eu estou dizendo aqui, irmãos, já é para irmãos frequentadores de igreja, porque todos aqui já têm um nível de conhecimento, já tem um conhecimento que já determina fazer aquilo que é certo do errado. E é isso que nós precisamos ver, os motivos que determina para a nossa vida, para não fugir do seu chamado. E não tem como fugir, irmãos, porque Ele já colocou essa ambição dentro de nós, esse desejo. Quantas das vezes você está dentro da sua casa, com a família, você está lá fazendo um churrasco, está se confraternizando, está se alegrando com todos, mas é dia de culto, é uma quarta-feira, como hoje, feriado, ou é um domingo, que normalmente as famílias se reúnem, né? Algo dentro de você está te impulsionando, está dizendo a ti, para estar aqui, para buscar a palavra, para buscar a orientação que precisamos para o nosso dia a dia, que é o alimento, né? Como a Simone ministrou, a água viva. E esse alimento, ele não morre, é um alimento que vem e ele produz frutos dentro de nós. E nessa noite o Senhor quer falar contigo, Ele quer produzir frutos na sua vida. E Ele já começou a produzir, e frutos que venham a permanecer, mas não permanecer por um período, por um instante, porque o que Deus faz é eterno, Deus é eterno, e o que Ele produz nas nossas vidas é para a eternidade. Por isso Ele quer usar a sua vida para levar algo que vai ser transformador na vida do seu familiar, algo que vai ser transformador na vida do teu próximo, daquele que você encontrar no caminho, que até mesmo você não conheça, mas Deus quer usar a sua vida para trazer algo que venha frutificar na sua vida. E esse é um chamado que nós temos, que nós sentimos dentro de nós, que ansiamos, é querer estar, querer buscar, querer fazer acontecer, é querer ter um nível de sabedoria, muitas vezes, que nós vamos chegar lá em nome de Jesus, queremos ter um conhecimento, que falar uau, mas algo, irmãos, você pode ter a certeza. Eu repito aqui, até um curso que eu fiz uma vez de mestre de obras, né, um curso bem simples, mas algo me chamou a atenção, que o professor, ele falou assim, o cimento, quando ele foi inventado pelos engenheiros, ele tem uma propriedade que ela foi elevada 5 vezes mais, para que ele tenha a eficiência 5 vezes mais, por causa do erro de cálculo. Se houver erros de cálculo, porque é construção, é algo sério, né? Então que ela vem ter uma sustentabilidade maior. E quando você vai dirigir a palavra de Deus para alguém, não se inibe, não se vergonha, não tenha medo, né? Tenha a convicção, que às vezes por mais simples, por mais que depois você fique pensando, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo, eu poderia ter falado tantas coisas, pode ter certeza, a palavra por si, ela é muito mais poderosa do que você pode pensar e imaginar. E essa produção, irmãos, você vai começar a ver ao longo do tempo. Às vezes pode demorar um dia, pode demorar mês, e pode demorar até anos. Em algum momento da sua vida, você ouviu alguém falar de Deus para ti, não foi assim? Alguém te convidou, às vezes na hora, falar, eu nem concordo,
Certa vez que eu fui convidado para ir à igreja, né? Convidado por minha irmã que está aqui, e ela insistindo, né, para ir. Tinha a minha tia, alguns familiares convidando, tal. E até que nós fomos, eu, minha esposa, e ao chegar lá, ouvimos o culto, tal. Nossa, eu gostei, legal da palavra, tudo, mas acabou o culto. E aí, você gostou do culto? Gostei, mas é tão demorado, né? Eu lembro que eu disse isso, é tão demorado. Aí na segunda vez, parece que foi um pouquinho mais rápido, e o tempo foi o mesmo, né? Aí depois veio a terceira, veio a quarta, né? E hoje, passa, porque você começa a ter interesse. Imagina você ir num culto, onde os apóstolos estavam ministrando, falando da palavra, né? Onde Eutico estava sentado à beira da janela lá e ele cai. Mas eram ministrações, irmãos, de horas, de 4 horas, 5 horas, né? Paulo chega em Atenas lá e eles pedem para ele ficar, ele fica 2 dias falando. Ele vai lá na sinagoga lá e prega para eles, fica 5 horas. E ficam pedindo mais, e querem mais, até tacarem pedra, né? Até o diabo começar a tacar pedra, falou, você está incomodando demais esse lugar aqui, né? E fica preparado, irmãos, que vai vir muita pedrada, né? Para a honra e glória do Senhor, porque vai vir muita gente aqui glorificar o nome através da sua vida. Se prepare, irmão. Deus nos escolheu para dar frutos que vão exaltar e glorificar o seu nome, irmãos. Mesmo querendo fugir, estamos constantemente desejosos em frutificar, assim como eu vinha dizendo, né? E algo está falando dentro de nós, algo está falando dentro de você. E eu meditando nesta palavra, quando Jesus fala, medita nessa palavra, né? Medita nas escrituras, e quando você começa a meditar, algo começa a produzir, né? Porque é uma fonte inesgotável, não cessa, e o desejo de frutificar vai muito além daquilo que nós pensamos. Às vezes pensamos no frutificar, de simplesmente trazer alguém para a igreja, trazer um convidado, 1 mais 5, 10 e tanto, sim, tudo isso são frutos para a vida eterna. Porém, muitas vezes o fruto é o nosso bebê que está lá dentro de casa. A nossa preocupação em frutificar, às vezes está lá no ventre ainda sendo gerado, porque como será o futuro do meu filho, como será o futuro da minha filha? E assim vem as preocupações, né? Em quem está sendo gerado ainda, né? A preocupação em querer trazer um conhecimento, mas aqui eu vou trazer para junto de mim, vou ensinar da palavra de Deus. Hoje os meus filhos estão mais velhos, são jovens, né? Mas não são crianças, né? Eu tenho o Leno mais próximo, tenho outros meus filhos que eu estou orando por eles, mas eles são de Jesus, eles pertencem à casa do Senhor, para a honra e glória do Senhor, e vejo eles aqui conosco, né? E temos as preocupações com a nossa família, e desejamos que eles estejam conosco, mas muitas vezes paramos para nós mesmos e dizemos, aonde que eu errei? Aonde que eu estou errando? E cobramos de nós mesmos, não é assim? E digo, eu posso melhorar, eu tenho que melhorar, e acho que a palavra mais importante, né? Você quer melhorar? Eu quero melhorar? Quantos aqui querem melhorar na presença do Senhor? Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, e vamos melhorar, o Senhor vai nos aperfeiçoar, e nesta noite está acontecendo isso. Por que estamos aqui? Nós somos pessoas que, se não fosse pelo poder da palavra de Deus, eu acredito que
não estaríamos aqui se não fosse pela palavra de Deus, e nem sequer conheceríamos uns aos outros, a não ser maridos e mulheres, né, que se conheceram por aí, famílias. Mas nós estamos aqui e hoje temos uma intimidade, uma afinidade, né, maior, porque pela palavra de Deus, e algo já está sendo gerado nas nossas vidas, uma perspectiva, e isso está dentro do coração de Deus, né? Que a igreja esteja unida, que a igreja venha se juntar no propósito de fazer a vontade do Criador. E isso é tremendo, é maravilhoso. É importante nós olharmos assim como a oração que foi feita nesta noite, né? Olhar para os erros, para as falhas, aquilo onde precisa ser consertado, assim como dentro da nossa casa, né? Eu preciso trocar uma lâmpada, preciso trocar um ventilador, arrumar aqui ou ali, né? Assim é a nossa vida, né? Precisa arrumar o carro, assim é a nossa vida. Eu preciso melhorar nessa área, eu preciso melhorar ali, eu preciso melhorar os meus olhos, né? Preciso melhorar as minhas convicções, e Deus tem sempre algo mais, porque Ele é o combustível, irmãos, que jorra infinitamente. Às vezes dentro das nossas convicções, né, temos muitas dúvidas, porque não somos donos da razão, mas quando temos a plena razão do certo, daquilo que é bagagem, que é trazido do alto, aí assim vamos amadurecendo, vamos nos aperfeiçoando, e para a honra e glória do Senhor, nós vamos seguir adiante aqui, vamos aprender um pouco mais, né? Para não fugir do chamado de Deus, é viver constantes crises. A crise nas nossas vidas é esse sentido, né? De você se afastar, você sente essa tristeza, você sente essa dor quando você está afastando. Isso é uma crise e muitas vezes não percebemos. Às vezes você fala com pessoas que afastou da presença de Deus. Eu acredito que todos aqui conhecem pessoas que não frequentam uma igreja hoje, que está afastado, que está distante da presença de Deus, não é? Todos conhecem, não é verdade? Porque hoje o Brasil é um país evangelizado, é um país para onde você vai, tem cristãos. Há 40 anos atrás, vamos dizer assim, 50 anos atrás, era 1%, 1,5% de cristãos. Você chegava num bairro, perguntava de uma pessoa, muitos não sabiam quem era. Aí você falava assim, é uma família de crente. Então é só subir aqui 2 quarteirão, vira à direita, à esquerda, lá em tal casa tem uma família de crente lá. Hoje, né? Hoje tem um do lado aqui, outro do lado, outro de frente, e são muitos. Glória a Deus. Porém, há um cuidado, porque aí entra o comodismo, entra a situação de que eu não preciso de uma igreja. Eu acredito, irmãos, que dependendo de quem, mas vamos colocar lá 0,5%, né? Às vezes consegue ter aquela intimidade ali, porém também sai fora da palavra, né? É necessário que a igreja se una, é necessário que a igreja esteja em comunhão, buscando a presença de Deus, porque se não for assim, nem precisaria, na Bíblia não se falaria das sinagogas, e os discípulos se reuniam nos templos e nas casas. E quando eles se reuniam? Todos os dias. Não quero dizer que nós vamos reunir todos os dias, mas todos os dias nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Todos os dias o Senhor quer algo especial na sua vida, que é a sua fidelidade. Ele quer trazer algo, e tudo o que Deus faz, irmãos, é um benefício. Sabe aquele efeito bumerangue, né, que fala que você faz, né, volta para você, né? E é assim, é uma plantação
atrás da outra. E o que você faz vai produzir quantidade. O que você faz, né, também vai produzir qualidade. Se você cava o buraco, né, já viu aquele ditado, né, um abismo chama outro abismo? Não é? Então, quais são os abismos da sua vida? Às vezes uma fraqueza de uma pessoa, né, é um vício, às vezes a fraqueza é traição, às vezes a fraqueza de um homem por outro homem, dentro da igreja, às vezes a fraqueza de uma mulher por outra mulher. Quem somos nós, né? E o Senhor diz: não julgueis, porque da medida que vos julgardes, sereis julgados. Agora o que resta a nós é olhar, dizer ao Senhor que venha a nós o vosso reino e venha proliferar em nós esse amor e sermos contagiados, não para condenar quem somos nós, né? Mas para, assim como Jesus fez, né? Mulher, se não te condenaram, também não te condeno, mas vá e não peques mais. Amém, igreja? Os frutos, eles não são passageiros. Os frutos do mundo, os frutos naturais, logicamente estão aí para nos saciar, né? E os frutos espirituais, eles não são passageiros, eles permanecem, podem passar dias, meses, anos, até vem já nessa colocação. Deus é eterno e tudo o que Ele faz é eterno, né? Ao contrário disso, né, os frutos terrenos, eles passam. Os frutos da carne, eles são passageiros, eles se esvaem, não leva para a eternidade. Mas os frutos que Deus produz através da sua vida é para a eternidade. Como diz, né, Ele é eterno, né? Ele mostra a direção, né, e as consequências dos nossos atos que levam, né, a alcançar essa dádiva, que é o maior desejo de Deus, que é alcancemos a salvação. Mas esse desejo não passa a ser somente de Deus, não somente do Criador, e esse desejo passa a ser de cada um de nós, que tenhamos esta convicção e venhamos olhar para a situação em que estamos vivendo no momento e o que estamos fazendo para fazer a diferença, primeiro nas nossas vidas, irmãos, porque muitas vezes falamos de Deus para as pessoas, né, mas esquecemos de corrigir, né? Assim como corrigimos também os erros de muitos, né? Mas o Senhor diz: tira primeiro a trave dos seus olhos, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão, né? Corrija-o no amor, assim como está lá em Gálatas 6, né? Corrija no amor, né? Não para se vangloriar, mas para que você tenha amigos e para que você fortaleça o teu próximo, né, para a obra de Deus, para algo superior. O que nós precisamos é encontrarmos aliados, pessoas que se juntem a nós, para montarmos um exército de salvação, um exército que melhora a família, que melhora o bairro, que melhora a cidade, que melhora a nação. Certa vez um homem, ele conheceu a palavra de Deus e ele era muito estudioso, e aí ele viu a palavra tal, falou: não, mas é aqui que é o caminho certo, aqui que é a direção, agora eu vou mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo por causa da palavra de Deus, é poderosa, só Jesus é salvação. Eu acreditava nisso, acreditava naquilo, mas nunca ia para frente, mas Jesus vai mudar. Só que aí ele saiu pelo mundo, pregando o evangelho, levando palavra para todo mundo, tal, só que ele viu que ele não conseguia. Falou: nossa Deus, e agora? Já sei, eu vou mudar o meu país,
eu vou mudar meu país, lá eu vou pregar a palavra, e assim foi, ele começou a pregar a palavra no país, e não conseguiu também, e de repente, mas ele não desiste, eu vou pregar a palavra na minha cidade, e ele prega a palavra na sua cidade, um converte ali, outro ali, mas ele viu que era difícil e não ia, tal, ele falou, não, vou lá para o meu bairro, e no bairro dele ainda também, encontrou obstáculos, porque ainda havia pessoas lá duras de coração, e não é um trabalho que é do dia para a noite, e de repente ele falou, já sei, e o Senhor fala claramente no coração dele, que ele precisava mudar as coisas dentro da casa dele, que Deus tinha uma grande obra iniciando dentro da casa dele. Sabe o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Que Deus, ele começa, tudo que ele começa é de dentro para fora, é de dentro para fora, é igual você querer procurar a vida em outro planeta, né? Todo o sistema, né? Todo o sistema, né, que corrobora, que da forma que é, a rotação, a translação, a quantidade de planetas para que o oxigênio acontece dentro do nosso sistema solar, a posição que está a Lua, que está o Sol, tudo teria que acontecer numa tamanha perfeição, a quantidade de quilômetros entre Sol e Lua, o eixo que forma sobre a Terra, tantas coisas, então a possibilidade de houver uma vida em outro planeta seria de 99,999, eu acho que não teria possibilidade, e são coisas do oculto, né? Mas também que não vai levar nós a nada, né? O que leva a nós é crermos que existe um Deus, um Criador, né? que traz a salvação e nos fortalece e nos capacita, né, a acreditar que dias melhores virão. Olhamos para a política, olhamos para os governantes, e quanto mais conhecemos, mais frustrados ficamos, né? Até um versículo lá de Salomão, Eclesiastes 1:18, né, que ele fala lá que muita sabedoria nos traz frustrações, uma coisa assim, parafraseando. Coloca aí para nós, por favor. Eclesiastes 1:18. Vamos ver aqui, mais fácil para confirmar. Eclesiastes 1:18. Vamos ver se eu não errei. Porque na muita sabedoria há muito enfado, cansaço. E o que aumenta em ciência, o que aumenta o conhecimento, ou muito conhecimento, aumenta em trabalho, que aí está nessa versão, né? Mas aumenta em desgaste, em dor. Salomão tinha muito conhecimento, né? Pediu sabedoria. Imagina o quanto que ele conhecia dos reis que viam, né? Não tem na Bíblia, mas quantas guerras tinham ao redor, quantos reis viam suborná-lo, vinham convidar para guerras, tal, mas ele queria paz, e pela sabedoria, e pelo um governo poderoso, Deus não deixou, né? Vinha os ataques contra, né? Então, até o conhecimento traz dores, mas é melhor conhecer, é melhor saber o certo do errado, do que pagar um preço muito mais caro, né? A escolha de Deus não nos faz apenas gerar frutos, mas nos abre oportunidade de fazermos também pedidos, né? Vamos ler aqui João 15:7, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7.
Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha a importância, né, das escolhas que Deus faz para nossas vidas. Quando escolhemos fazer a sua vontade, né, gera-se frutos, né, e nos abre oportunidade também para pedirmos. Vocês viram aquele ditado, né? Uma coisa puxa a outra, né? E quando acertamos os nossos passos, as nossas condutas, irmãos, nós também passamos a ter crédito com Deus. Nós passamos a sermos olhados diferente por Deus. Para isso, primeiramente, o aceitamos, olhamos diferente para Deus, né, entendendo o seu propósito, obedecendo o seu querer, e isso começa a nos gerar oportunidades. E quantas vezes na vida nós falamos: por que, Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Não é assim? Por que acontece isso, por que aquilo? E muitas vezes eu peguei em situações, alguns pensamentos, até algo que eu pensei muito. Eu lembro quando o meu sobrinho, né, ele estava internado, que ele ficou mais de um ano internado lá, a minha irmã, minha sobrinha ficava lá com eles, e eu lembro de algo que ela me disse. Ela falou: por que Deus deixa criancinhas às vezes sofrer tanto, passar por angústias e vir até a morte, não ter o seu tempo natural em desfrutar e passar por aquilo, uma coisa assim, né, Heloína? Diz: por que tanta dor, por quê? E às vezes temos tantos porquês na nossa vida, mas quando você confia na palavra de Deus, e você vê Deus falando com você, através da tua palavra, e Ele diz na Escritura que a sua vontade, como que é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. E aí nós confiamos, o que resta a nós é confiar, porque Ele é o Criador, e ao mesmo tempo, se Ele quiser fazer ressuscitar, Ele faz ressuscitar. Ele sabe o tempo das coisas, a ocasião, a forma, né? E muitas vezes não acontece tantas coisas por nossas limitações. Por isso, não se limite em crer, não se limite em acreditar, não limite em se ousar. Eu lembro até muitos estudos do pastor Júnior, que eu já venho numa jornada mais longa com ele, alguns estudos. Às vezes ele falava alguma pergunta ali, e aí, irmãos, ninguém sabe. E muitas vezes eu até me atiro, né, me arrisco. Não é isso. Eu falo: mas eu não vou ter vergonha de perguntar, não vou ter vergonha de falar. Algo que nós aprendemos, porque eu era tão tímido, vergonhoso, tal, e hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor, né? E hoje você está aqui, louvado seja o Senhor, né? Porque às vezes pedimos e não recebemos. Tem cada situação, né? Porque realmente, irmãos, se não recebemos, assim como diz, vem o querer de Deus, o propósito de Deus, né? E tudo vai depender de andarmos dentro dos seus preceitos, dentro do conceito daquilo que Deus quer para a sua vida, né? Por isso, não deixe de ouvir, não deixe de querer, não deixe de participar, não deixe de se envolver, né? Queira mais de Deus, porque assim a tua vontade é boa, perfeita e é agradável, né? Há questões que Deus faz, assim como a graça. A graça Ele traz é um favor que nós não merecemos, né? Nós não merecemos, mas é algo que Ele nos deu, um presente, né? Mas quando o assunto é escolha, chamado e propósito, isso tem a ver com os princípios de Deus.
né? Se respondermos ao seu chamado, né, e receber aquilo que Deus quer para as nossas vidas, então Ele hei de acrescentar. Ele vai acrescentar moeda por moeda, vamos dizer assim, moeda por moeda, valores. Ele não necessariamente dinheiro, mas Ele vai acrescentar na sua vida entendimento, Ele vai acrescentar na sua vida muito além do que aquilo que o dinheiro pode comprar. Aí nós vamos lá para Gálatas 5:22 e Ele começa a derramar. Ele começa a derramar paz, amor, alegria, bondade, fidelidade. Ele começa a derramar mansidão, viu, Adriana? Começa a derramar mansidão nas nossas vidas, né? Glória a Deus, né? Mas às vezes eu tenho o meu lado também, né? Somos assim. E o domínio próprio, né? Como é bom ter o domínio próprio, né, irmãos? É coisas que eu sem medo de dizer, se não fosse Deus na minha vida, né, eu não seria a pessoa que sou hoje, né? Hoje eu acredito que eu sou uma versão melhorada, né? Eu era pior, né? Menos paciente, menos sem paz, vamos dizer, menos sem os frutos do Espírito, e eu estaria mais fundado na carne. E é assim, quando nós vai deixando, e sem perceber, irmãos, sem perceber, as obras da carne vai penetrando, tanto faz, não tem problema, tal, mas é importante a gente dizer para nós mesmos, você dizer para você mesmo, o que eu quero é Deus. Quem vive um chamado e aceitou a escolha de Deus, tem autoridade no nome de Jesus, né? Ser enviado representa o mesmo poder daquele que o enviou. Certa vez um general numa guerra foi enviado numa guerra em outro reino. O general foi lá e ele, representando, né, o comando maior lá, ele vai e todo o exército está sobre a sua missão, sobre a sua autoridade, né? E assim Jesus, ele foi enviado. Quem que é o nosso grande general? Nós falamos, tem até o louvor, né? E o nosso general é Cristo, e ele foi enviado para uma missão, e ele formou um exército, para uma grande batalha, para uma grande luta, a luta contra a carne. Muitas vezes pensavam que era contra homens, não é? Mas não é contra homens, não é contra a carne, não é contra homens, não é contra o sangue, mas é contra potestades, é contra as regiões malignas, contra as forças do mal, que é o que nós precisamos nos atentar, porque o inimigo, ele está à espreita para devorar, para matar, para roubar, mas o Cristo, ele está aí, o nosso general, para que tenhamos vida e vida em abundância, né? Autoridade não é poder, não é unção, é propriedade no que fala, em conhecimento. Quando você ouve uma pessoa falar, nossa, essa pessoa tem propriedade, essa pessoa sabe do que está falando, né? É algo convincente. Então nós temos alguém que já nos tornou convencido, né? E o que precisamos, né? Comer, beber, né? Dessa água viva. É uma ministração que marcou muito, né? Da água viva, marcou muito, e sempre vem à mente, né? Algumas ministrações que são ministradas aqui, né? É a água que nos faz saciado. Às vezes nós queremos tantas coisas, fala, não, mas isso não vai ser alimento saudável. Eu preciso de alimento que vai nutrir verdadeiramente e vai fazer o efeito necessário, e esse efeito é para sempre. E para finalizarmos, irmãos, abre Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29.
Mateus 7, 28 e 29, eu vou até por aqui. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas, né? Como é bom ouvir alguém com autoridade, né? Jesus desce do monte das bem-aventuranças e o povo se admira, porque é alguém que pregou com autoridade, não como alguém que vem falando aí e não está impactando mais, alguém que está falando e não está somando, mas não está fazendo a diferença, mas ele falou com autoridade, com convencimento, né? E creia, irmãos, que o Senhor quer usar a tua vida com autoridade, né, para que dê frutos, e você foi chamado para dar frutos, você foi escolhido, amém? Glória a Deus. Coloque-se de pés, irmãos, por favor. Pastor, gostaria de falar alguma coisa? Amém? Alguma. Glória a Deus, irmãos. Estamos juntos nessa jornada para a honra e glória do Senhor, né? E vamos nesse propósito, né? De fortalecimento, vamos nesse propósito, né? Para esse chamado de Deus. E nesse propósito do chamado de Deus, uma grande importância para Deus usar você dentro da sua casa. Esteja orando para os irmãos que chegaram novos, glória a Deus pela vida, nós estamos muito felizes pelos irmãos que chegaram. Esteja orando para os irmãos que já estavam e orem para os irmãos que vão chegar, né? Para que o Senhor abençoe-os. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor,